Uma coisa que vocês estão querendo ultimamente é placa de vídeo, né? É claro. Muita gente tem procurado e fala, ai, nossa, eu queria comprar a placa de vídeo agora, mas eu vi que os preços estão subindo, então eu não vou comprar, eu vou esperar, não vou comprar não, vou esperar baixar. E se eu falar pra vocês que vocês estão completamente equivocados sobre isso e que vocês estão fazendo um movimento contrário do negócio? Ih, rapaz. Ah, como assim? Não é hora de esperar pra comprar? O preço das coisas não tá subindo? Sim e não. Olha só que curioso. Exatamente neste momento em que você assiste esse vídeo, o preço das placas de vídeo, ele tá indo totalmente ao contrário do que a gente imaginava que ele ia acontecer. Isso quer dizer que você pode esperar mais pro preço baixar? Ou isso quer dizer que você precisa comprar agora a sua placa de vídeo? E será que isso aí não é conversa? Será que tudo isso não é uma grande armação do mercado? Aí a pergunta é, você deve acreditar nisso ou você deve comprar a placa de vídeo agora? E qual vai ser o melhor cenário pra você? E não pra fabricante de placa de vídeo. Pausa rápida no vídeo para falar sobre algo que você talvez ainda não saiba. Se o seu PC ainda roda o Windows 10, atenção, o suporte para ele já acabou. E essa pode ser uma boa hora para atualizar para o Windows 11, porque eu tenho uma dica para você. Windows 11 Pro original com desconto especial. Ou você pode optar pelo Windows 11 Home e o Office 2019 para completar o seu kit. É bem fácil, entre no site da gvgmal.com, digite o código UNLOCK para ganhar 25% de desconto. Na oferta da Black Friday, a chave para o Windows 11 Pro sai por apenas R$ 136. Finalize o pagamento e receba a sua chave na hora. Daí é só ativar e pronto, seu PC tá atualizado. E com o mesmo código você também pode comprar moedas, itens e cartões de jogo. Com a GVG Mall você ganha economia e tranquilidade, com um suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Devoluções e trocas sem dor de cabeça. Os links estão na descrição desse vídeo e clica no link certo para não cair. Porque eu digo pra vocês, não é a primeira vez que eu venho alertá-los sobre o preço das placas de vídeo. Aliás, sempre que ele sobe ou desce, eu aviso vocês. Então, me é muito estranho quando eu venho aqui avisar vocês que o preço tá baixando e as pessoas me acusam de estar aqui só pra vender, porque os lojistas querem ganhar dinheiro, porque tem alguma teoria da conspiração, porque os alienígenas do passado. A verdade é que eu só venho aqui pra informar vocês, eu só venho aqui trazer uma contribuição, dizer, olha galera, de acordo com as informações que nós temos do mercado, é isso que tá acontecendo. É claro que eu não tô aqui pra poder filtrar pra você se a Nvidia está ou não está trazendo a informação correta lá em cima, se os rumores são verdade ou não, porque eu não tenho como autenticar isso, eu não tenho como chegar no Jensen e falar, Jensen, você tá mentindo pra mim. Não tem como, eu não sei. Quando tem os reports da Nvidia, quando tem os reports da AMD, os reports da Intel, seja lá quem for, eu não tenho como certificar isso. Porém, o que eu posso trazer pra vocês é uma análise de todos esses fatores pra tentar te ajudar a não gastar dinheiro à toa, ou a não ficar sem aquele upgrade ou aquele PC que você queria montar. Todos os rumores, todas as informações do mercado, eles indicam que o hardware vai subir. Não no geral, mas todo hardware que depende de chips de memória, eu já falei isso para vocês. Armazenamento está subindo, vai subir mais. Memória RAM está subindo e vai subir muito mais. Diga-se de passagem, eu tive em contato recentemente com fabricantes de memória RAM e o que eles disseram é isso. Não tem mais estoque para vender. Inclusive os contratos, ou seja, aqueles que eles já tinham vendido a locação, eles estão desvendendo aquilo, porque tem outras fabricantes maiores que são às vezes clientes mais regulares que estão exigindo mais alocação e eles acabam renegociando esse contrato e falando assim, cara, se você quiser manter essa alocação, você vai ter que pagar o que o outro está oferecendo, porque a gente não tem mais como atender os clientes. Enfim, a situação tá bem complexa. Então, primeiro de tudo, se você precisa de memória RAM, compre. Se você precisa de armazenamento de SSD, compra. Se você precisa de placa de vídeo, o que tem a ver com memória RAM? Bom, eu já falei para vocês, não usa memória DDR5, mas usa GDDR6X, GDDR6, GDDR7. Memória no geral tá faltando. A padaria que faz as memórias é a mesma. Então o que acontece? Vai faltar chip, porque a fábrica, a produção, a linha de produção é uma só. E todo mundo tá querendo comprar o pão da padaria, não existe massa para fazer tudo isso de pão, não existe padeiro, não existe forno para fazer tudo isso. Então quem pagar mais vai levar mais. Você não é o cara definitivamente que vai poder pagar mais, porque você não é o cara que vai poder pagar mais, a fabricante de placa de vídeo para games não é a que vai poder pagar mais. Quem vai poder pagar mais é a mega corporação que precisa de inteligência artificial, porque como é que a gente vai viver sem esses memes maravilhosos de inteligência artificial? Como é que a gente vai viver sem aqueles vídeos fakes que a sua mãe fica assistindo no YouTube sem nem saber que são fakes? Como é que o mundo vai existir sem essas maravilhas da modernidade? Não tem como, eles precisam de muito hardware para criar AI Slop. Então a gente não consegue concorrer com isso. E aí a tendência é você pensa assim, bom, se a memória já subiu 200, 300%, a placa de vídeo já deve estar num preço absurdo. Ah, porque eu tava vendo o preço da placa de vídeo e ele subiu. E eu tenho uma notícia interessante pra você. Se você tava vendo o preço da placa de vídeo e ele subiu, vê de novo. Porque talvez ele tenha caído e tenha caído agora. Eu já trouxe pra vocês várias promoções, não tô nem falando do Brasil, de lá de fora, dos Estados Unidos, com o preço das placas de vídeo caindo. Claro, aqui no Brasil também. Inclusive, eu fiz a última atualização, né, do guia de preços de placas de vídeo e as placas de vídeo estão com preços muito bons mesmo. O que é curioso, porque vai completamente
totalmente contra a lógica de que os preços estão subindo. E claro, isso também dá um pouco mais de razão para os caras da teoria da conspiração, do tipo, não, isso aí é tudo uma grande armação do mercado e na verdade as placas de vídeo vão ficar mais baratas. Tem várias coisas que corroboram com a nossa teoria de que vai subir o preço. Porém, o Gamers Nexus soltou agora uma análise, né, falando justamente sobre isso, mostrando os preços das placas de vídeo nos últimos meses. Ele pegou junho e novembro, só para vocês terem uma noção, isso são preços dos Estados Unidos, e isso é o percentual de preço, que é o percentual de aumento do preço sobre o MSRP que é o preço sugerido pelo fabricante. Quando a Nvidia e a AMD lançam placas de vídeo, a Intel, eles sugerem um preço para o mercado. Olha, essa placa vai custar $329, preço que nunca foi de fato assim alcançado, principalmente pelas placas da AMD. Mas esse não é o ponto é que ele fez essa análise e nos mostrou como é que foi esse incremento. E se você perceber, as barras azuis são as barras de junho, enquanto as barras vermelhas são as de novembro. E o percentual de preço, de aumento de preço sobre o preço sugerido, em junho era muito maior. Foi de 8% até 59%. Então era bem alto o percentual de preço e os valores eram em cima principalmente da 5080, assim, 9070 XT. B580 estava super caro acima do MSRP, né? Então basicamente nunca foi praticado o preço sugerido pelo fabricante. E agora em novembro, se você ver a 5060 Ti de 8 GB, ela tá mais barata do que o preço sugerido pela fabricante. A 9060 XT de 8 GB está só 3% acima. A 5060 3.5 acima, a 5050 3.6, a 5070 4.7, por aí vai. O ponto mais importante de todos é que todas as placas estão relativamente mais baratas agora do que estavam anteriormente, principalmente se comparado ao preço sugerido pelo fabricante. Em novembro, especificamente, em Black Friday, os preços realmente foram muito baixos e eu não estou só falando das promoções relâmpago, eu estou falando das promoções regulares. Em novembro, as placas de vídeo ficaram estatisticamente mais baratas em relação ao seu preço, diferença com exceção, obviamente, da RTX 5090, que tem zero motivos para ficar mais barato, porque ela é uma placa que também é utilizada para inteligência artificial. Outro ponto interessante é a disponibilidade das placas, então não é só o preço, não adianta ter o preço mais baixo se elas não estão em estoque. E o Gamers Nexus também fez esse levantamento, e o que ele encontrou aqui foi que as placas da Nvidia, obviamente, né, atendendo aquele percentual de 94, 96% de mercado, né, em cima da AMD, eles também têm muito mais placas disponíveis. A barra azul é a quantidade de placas listadas disponíveis. Então, total listing, ou seja, quantas placas são listadas. E em vermelho, quantas estão disponíveis. Então, o lojista fala, olha, eu tenho 192 modelos de placa para vender, mas eu só tenho 133 disponíveis. Então, a Nvidia realmente tem menos modelos disponíveis em relação ao que ela tem no mercado. Já a AMD, dos 42 modelos que ela tem listada, 39 estão disponíveis. E da Intel, dos 9 modelos, 8 estão disponíveis. Então, você vê que aqui a gente consegue ver qual que é a procura e corrobora, inclusive, de novo com aquele gráfico que nós temos de quanto existe de participação no mercado de uma fabricante para outra. O que foi bizarro, né, pensando nesse sentido de preços, disponibilidade, o que a gente tem para oferecer, né, para o consumidor quando ele vem buscar sugestões, é que assim, a minha leitura quando aconteceu isso foi compre, porque vai subir o preço. E de repente o preço, eu não diria que ele caiu muito em novembro, mas ele está numa sequência de quedas. Principalmente se a gente pegar a 5060 Ti de 8 GB, ela está abaixo do preço sugerido pelo fabricante. A própria RTX 5070 chegou a custar menos do que o sugerido pelo fabricante. As placas da AMD finalmente chegam só 10% acima do preço sugerido pelo fabricante. Só 10% é uma ironia, tá, galera? Deveria custar menos, ou pelo menos o preço sugerido pelo fabricante nunca custou. Essas placas estão com preços bons. Você fala, mas ainda tá 10%, esquece o MSRP, não vai ser praticado, a Nvidia não vai praticar, a não ser em casos de desespero, e a AMD esquece, ela não vai praticar de forma nenhuma. A gente já teve essa confirmação, o MSRP foi uma bobagem que eles falaram só para poder vender placa, o que não faz nem sentido, foi só meio que para agradar o investidor, porque eles nunca venderam no preço que eles disseram que iam vender, e para fazer um marketing meio inútil, porque eles continuam não vendendo quase nada de placa. As placas da Intel ainda estão acima do MSRP, o que é triste, elas deveriam estar abaixo, mas estão um pouco, 5,6%. De novo, eu vou repetir, porque parece que as pessoas não entendem. Se você não precisa de placa de vídeo, não se preocupa com isso. Se você tá bem, só acompanha as notícias para você saber o que tá rolando. Se você precisa de upgrade, faz já. E não precisa ser no meu link, não precisa ser no meu cupom, não precisa ser em nada. Faz já
aproveita. Se você quiser comprar na loja parceira, o link vai estar na descrição. Quiser comprar os modelos que eu tô recomendando, vai estar aqui na descrição ou aqui no vídeo. Pode comprar, mas se não quiser também, compra o que você quiser. O fato é aproveita agora. A tendência é subir, galera. Bom, as informações que nós temos sobre as placas de vídeo que eu posso confirmar para vocês é que as GPUs em configurações de 8 GB devem desaparecer do mercado, o que seria uma coisa boa, se não fosse pelo motivo errado. O motivo é que estão sumindo do mercado, pois as fabricantes querem maximizar o lucro. Se você não tem chip de memória suficiente, por que você vai combinar os chips que você tem com uma placa de vídeo de 8 GB que é mais barata, uma GPU mais barata que não vai agregar valor? Então é muito melhor para eles vendendo uma GPU de 16 GB que tem basicamente o mesmo preço de custo e você consegue vender mais caro. Isso é ruim porque também quer dizer que por que você gastaria 16 GB com uma 9060 XT se você pode gastar com uma 9070 XT que é mais caro? Ou com uma 9070? Você consegue entender o paralelo? Por que você vai gastar com essas placas se você pode gastar com outras que são mais caras? O que significa que as placas de vídeo de entrada podem entrar em risco de extinção, como se elas já não estivessem sofrendo bastante risco de extinção nos últimos anos. Se você tem poder aquisitivo, não vai fazer muita diferença, você vai conseguir continuar comprando. Se você está precisando comprar uma placa de vídeo custo-benefício, talvez seja ainda mais urgente se você realmente precisa fazer upgrade. Protela o upgrade de outras coisas, mas compra a sua placa de vídeo. Protela o upgrade de outras coisas, mas compra principalmente memória. Ah, eu estou esperando promoção de memória. Não vai ter promoção de memória. E se tiver, desconfie, porque eu não consigo entender em qual cenário alguém que tem memória RAM em estoque hoje vai querer vender barato. Ah, isso vai ser rápido. Não vai ser rápido. Ah, eu vou esperar acabar. Não tem problema, pode esperar, mas esteja ciente de que não vai acabar rápido isso. E a tendência é piorar cada vez mais. E a gente tá falando hoje pra nós aqui, né? A galera do hardware. Mas se você precisa fazer upgrade em qualquer coisa relacionada à memória, eu já falei, a tendência é subir. É claro que as fabricantes, elas não usam a mesma tecnologia de memória em outros dispositivos que de repente não precisam de uma memória GDDR ou mesmo de uma memória DDR5. Então a Smart TV e tudo isso, ela pode oscilar dependendo de outros componentes. Mas a fábrica é a mesma. E se eles tiverem que alterar a alocação para ganhar mais dinheiro, eles vão aproveitar. O ciclo de mudança dessas coisas é demorado. Vocês lembram da época da mineração? Os preços estabilizaram depois de 2 anos, mais ou menos. 1 ano é o mínimo que eu espero para essa situação mudar. A não ser que algo catastrófico aconteça no meio, não vejo como mudar. Então, esse comportamento atípico que a gente tá vendo aqui, e que eu já tinha comentado com vocês, inclusive, eu falei, é estranho que os preços eles não estão subindo ainda. Então aproveita que o preço tá bom. E a percepção que muita gente tinha era que, o preço tá alto, eu vou esperar baixar mais. E vou te falar a real, que no preço que tava, já tava bom para comprar. Porque a diferença era, mais 100 reais, 200 reais. Nossa, Wilson, mas 100 reais, 200 reais é dinheiro. Mas 400, 500, 800, 1.000, 1.200 é mais. Então tem esse detalhe. E se a gente pegar esse histórico de preços aqui, tá numa janela boa para comprar. Porque eu acho que é um dos momentos que teve mais próximo do preço sugerido pelo fabricante. Mais próximos. E se você tá esperando chegar no preço sugerido pelo fabricante, porque assim, é triste, no fim da geração ou no meio da geração, normalmente o preço tende a cair. O que não tem acontecido. Então eu gostaria de dizer para vocês, espera chegar a série 50 Super, porque vai ficar mais barato, mas a notícia que eu posso confirmar para vocês é que os rumores que apontavam para o anúncio durante a CES 2026, eles já mudaram e disseram que não vai ter mais anúncio. Inclusive as informações que eu tenho de bastidores é que não vai ter mesmo. Não tem RTX 50 Super durante a CES. A AMD, a gente não tem nem rumor da AMD lançar um refresh da geração de placas de vídeo deles, porque a verdade é que eles não precisam. A não ser que eles precisam mostrar alguma coisa para investidores. A Intel não tem previsão de anunciar a sua placa. Eles deveriam anunciar a B770, mas a gente não sabe se vai rolar mais, porque tem essa questão das memórias. E as RTX Super, inclusive, elas foram adiadas justamente por isso. Porque elas deveriam ser anunciadas agora, mas tá mudando tudo justamente por conta da disponibilidade desses produtos. Então ela vai utilizar memórias com configurações de 3 GB, chips com configurações de 3 GB. E apesar das fabricantes de memória já terem avisado que, olha, já está em produção, isso aí existe e tal, não é uma coisa prevista para acontecer tão em breve, justamente por conta dessas limitações. Se você está precisando comprar, aproveita essa janela, aproveita que está positivo, que está favorável para nós no mercado e faz esse upgrade. Nós já tivemos situações muito parecidas anteriormente, inundações em fábricas de HD, inundações em fábricas de memória, e demorou para estabilizar. E o pior de tudo é que quando estabiliza, estabiliza lá em cima. Vocês sabem, sempre é assim, foi com a mineração e vai ser. Eles sempre tentam equiparar a oferta com a demanda para não precisar derrubar o preço mais, porque a gente vai, infelizmente, nos acostumarmos a pagar mais caro. Eu não vou, vai, porque vai ser um novo normal. Se esse normal para você tá ruim, pode ser que o próximo normal esteja ainda pior. Então comenta aí se você pretende fazer o upgrade, se você já fez o upgrade, ou se você acha que tudo isso é uma grande armação e na verdade mês que vem vai estar tudo mais barato. Comenta aí, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Lembrando que o Unlock você chega nos 100 mil inscritos e vai ajudar
você também, e vai acompanhando aqui para a gente trazer as atualizações para vocês e mostrar, né, como que está o mercado e se vai se concretizar essa previsão ou esse chute de vocês.